Em qual época viveu o profeta Daniel? Esse aqui é o terceiro vídeo da minha playlist sobre o profeta Daniel. Caso você tenha interesse em fazer estudos sobre esse personagem bíblico, basta você acessar essa playlist. Você está no canal A Porta Estreita. Meu nome é Anderson. Seja bem-vindo. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Vamos falar um pouco aqui sobre a época em que viveu o famoso e conhecido profeta Daniel. Primeiramente, eu quero falar sobre o nascimento do profeta Daniel. Daniel, ele era judeu e provavelmente, não temos certeza, ele nasceu em Jerusalém. Nós podemos ver também aqui em Daniel, no capítulo 1, do versículo 3, algumas informações que vão nos ajudar a compreender sobre a época em que ele viveu. E em breve eu já vou ler aqui esses versículos. E eu estou falando aqui sobre o nascimento desse profeta. Provavelmente ele nasceu nos dias do rei Josias. E por que eu digo isso? Porque Daniel, ele era um jovem, conforme o texto que nós temos aqui. Olha só o que diz o texto. Daniel capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos, ou melhor, nas suas mãos, nas mãos de Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Agora vamos ver aqui o versículo 3. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. E temos também o versículo 4 que eu me esqueci de anotar aqui na referência. O início do versículo 4 vai descrever algumas características dessas pessoas, desses israelitas da família real e da nobreza que foram levados para a Babilônia. Início do versículo 4. Eles eram jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominavam os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Então nós vimos aqui no início do versículo 4 do capítulo 1 de Daniel que esses homens, essas pessoas que foram levados para a Babilônia a fim de servir ao rei no seu palácio, eles eram jovens. E Daniel estava ali entre esses jovens. E nós consideramos aí a idade de 15 a 20 anos como a idade que caracteriza uma pessoa como jovem. E eu quero te passar a informação aqui sobre o rei Josias. Provavelmente o rei Josias, ele viveu por volta de 601, ou melhor, ele reinou por volta de 601 a 609 antes de Cristo. Caso você tenha interesse em ler a história do reinado de rei Josias, você vai encontrar ali no livro de 2 Reis, no capítulo 22 e também no capítulo 23. Essa história também está narrada em 2 Crônicas, no capítulo 34 e também no capítulo 35. Então eu já falei aqui que Daniel, ele era um jovem e ele podia ter aí uma idade que varia entre 15 a 20 anos. Eu já vi em alguns livros de estudos os autores falando que ele tinha 16 anos. E de acordo com cálculos dos estudiosos, eles afirmam que Daniel pode ter nascido por volta de 625 a 620 antes de Cristo. E essa data, ela coincide com os dias do rei Josias. E é por isso que eu estou afirmando aqui que é provável que Daniel nasceu nos dias do rei Josias. Agora vamos ver aqui sobre a época que ele viveu.
ele viveu ali no período do Império Babilônico e também viveu na transição do Império Medo-Persa, que superou o Império Babilônico. Nós sabemos aí que Nabucodonosor foi a figura principal desse império, o líder maior desse império. E depois vieram Dario e, por último, dentro do livro de Daniel, o rei Ciro. Então, deixo aí mais uma informação para você. Daniel viveu na época do Império Babilônico e também do Império Medo-Persa. Agora vamos para a próxima informação. Eu vou te informar agora os reinados em que o profeta Daniel atuou. Começando pela nação de Judá. Nós vemos ali em Daniel, no capítulo 1, eu já li a referência ali no versículo 2, nós temos a informação de que Daniel estava debaixo da liderança do reinado de Jeoaquim, ali em Judá. Está escrito no início do versículo 2 do capítulo 1 de Daniel: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, ou seja, nas mãos do rei Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Então aqui nós vemos que Jeoaquim estava reinando em Judá ali naqueles tempos. E apenas a título de curiosidade, Jeoaquim não é o nome original desse rei. O seu nome era outro, eu não estou me lembrando aqui agora, mas o rei do Egito mudou o nome desse rei. Então vamos ver aqui sobre os reinados que Daniel atuou. Em Judá, ele estava debaixo do reinado Jeoaquim, e já vimos que provavelmente ele nasceu nos dias do rei Josias. Agora, nós vamos ver que ele atuou na Babilônia. Daniel foi transportado para a Babilônia, conforme nós vimos aí no início do seu livro, no capítulo 1. E isso aconteceu por volta de 605. Ele atuou ali por volta de 605 a 536 antes de Cristo. E ele também serviu à corte da Babilônia por volta de 70 anos de idade. Alguns estudiosos, em alguns livros, nós vamos encontrar os autores dizendo que Daniel pode ter vivido aí por volta de 90 anos. É uma informação que nós não temos certeza, temos apenas aí as probabilidades. Então, ele viveu toda a sua vida aí por volta de 70 a 90 anos. Considerando que aqui eu estou falando o tempo que ele serviu a corte da Babilônia. Me perdoe isso, eu falei que ele viveu essa idade. Aqui eu estou te dando a informação de que ele serviu a corte da Babilônia por volta de 70 anos, durante os reinados de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Lembrando que Nabucodonosor e Belsazar foram reis no Império Babilônico. E os reis Dario e Ciro foram reis do Império Medo-Persa. O império que veio depois do Império Babilônico. Agora, sobre a morte do profeta Daniel. É provável que ele tenha vivido até o 3º ano do rei Ciro, que foi 536 antes de Cristo. Temos aqui uma data aproximada, não podemos trabalhar com datas exatas aqui nesse caso. E também, para te ajudar aí na sua compreensão de qual época que Daniel viveu, eu vou te falar alguns personagens bíblicos que foram contemporâneos, que viveram na mesma época em que esse profeta viveu. Não vou falar todos, apenas alguns. O profeta Ezequiel viveu nos dias de Daniel, o profeta Jeremias, Sofonias, todos eles aqui são profetas, todos os nomes que vou falar aqui são profetas, inclusive eles têm livros na Bíblia, ali no Antigo Testamento. Ezequiel, Jeremias, Sofonias, Naum e também Abacuque. Se fizermos uma pesquisa, com certeza vamos encontrar outros personagens que foram contemporâneos do profeta Daniel. Personagens esses que viveram nos mesmos dias desse profeta. Então esse aqui é um vídeo curto apenas para te trazer a informação sobre a época em que viveu o profeta Daniel. Esse aqui está sendo
o terceiro vídeo da playlist de estudos sobre esse personagem, sobre esse profeta. Talvez hoje, na data em que você está assistindo esse vídeo, já tenham mais vídeos com outras informações, outros estudos sobre esse profeta. E se esse vídeo foi útil para você, se você gosta desse assunto ou conhece pessoas que gostam, eu te peço que você deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas também venham aprender a palavra de Deus. Peço que você faça um tour no canal e se você encontrar conteúdos que te agrada, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos vídeos aqui no canal. Muito obrigado por visitar o canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.